Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Quem vos fala é o professor Erivaldo da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos para o OAB e para o concurso, coordenador da segunda fase constitucional da MASP para admissão do OAB e professor da pós-graduação também. Seja bem-vindo, querido aluno. A presença de vocês todas e todos é sinal de prestígio. Retribuir esse prestígio com muitas dicas para você ser aprovado. Temos aí as nossas redes sociais, tá? Erivaldo Oliveira, né? Quem não me conhece. O pessoal que já é aluno nosso, nós temos as redes sociais, lá temos o Twitter, né? @prof_Erival. Temos o Instagram, apareceu aí, @professor Erival, Twitter no meio. E na sequência temos o Facebook, facebook.com/professor Erival. Eu sempre digo para vocês que a presença de vocês todas e todos é sinal de prestígio, repito. E esse prestígio a gente vai retribuir com várias dicas para você ser aprovado. Se você está aqui é porque você tem interesse na segunda fase de constitucional a aprimorar os seus conhecimentos para avançar com tranquilidade para ser advogado com certeza. Acertar a peça e as questões. Nesse nosso evento nós vamos trabalhar enunciados de peças, enunciados de questões, fazer o caminho processual, como você já treinou junto com a gente. E quem não conhece também está aqui com o meu professor Paulo Peixoto, para esse primeiro módulo, né, Paulão? Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Estamos aqui no nosso Gabaritando a Peça, esse tradicional evento do Damásio, que a gente traz para vocês muitas dicas. São dicas de peças, são dicas de questões e tudo aquilo que você precisa para simplesmente ir com tranquilidade para a sua prova. Ó, aqui embaixo estão aparecendo os meus contatos para quem quiser acompanhar as dicas que eu tenho postado ultimamente nas redes sociais. Tem o Instagram, @PHLPeixoto, o Twitter, @prof_PHPeixoto e também tem o Facebook Paulo Peixoto. Então a gente fica muito contente aí que vocês estejam conosco e vão acompanhar essas dicas, certo, professor Erival? Perfeito, Paulão. Então é o seguinte, gente, ó, o que nós vamos treinar? Nós vamos, primeira coisa, você vai no dia da prova separar seu documento oficial com foto, não pode ser documento eletrônico, físico, as canetas transparentes, preta ou azul. Vai separar lá uma barrinha de cereais, uma garrafinha d'água, etc. Chega antecipadamente no local de prova. Chega no local de prova, vai checar onde é a sua sala. Chegou na sala, separa a folha oficial do rascunho. No rascunho fazer a leitura, ver se a prova está completa. Está completa, beleza. Tem a peça e as questões. Fazer o esquema de peça. Como assim esquema de peça? Estou chegando agora. Filho, já treinamos isso em todas as aulas. Para quem está chegando agora, é você colocar lá no rascunho peça, identificar a peça, endereçamento, autor, réu ou réus, fundamentos constitucionais, requisitos formais. Você preencheu isso, depois você faz a peça em 3 horas, meia hora depois para cada questão, no local adequado para fins de prova, como você fez no nosso simulado, que você treinou com certeza. Quem não fez já sabe. Separa a folha oficial do rascunho, trabalha no rascunho, depois vai passar a limpo, entenda as questões, e a peça, você não faz a peça inteira não. Você preenche esse esquema de peça, depois vai fazer a peça seguindo as orientações que nós demos durante as várias aulas, laboratórios, exercícios domiciliares, estudos dirigidos, as perguntas respondidas pelo professor Paulo Peixoto na área do aluno. Então tem muitas informações para você. Então, professor, separei a folha oficial do rascunho, fiz a peça em 3 horas, depois meia hora para cada questão. Isso. E aqui nós vamos treinar como é que você vai ler o enunciado e fazer o esquema de peça para depois fazer a peça. Belezinha? Pessoal da técnica, tem como colocar lá para a gente, por favor? Vai aparecer a primeira questão? Isso lá. Vamos aqui. Aqui. Olha lá. Primeiro caso apresentado. Vamos ler juntos, tá bom? Por conta do aumento de febre amarela, bem como de muitas doenças desenvolvidas em virtude da ausência de saneamento básico, muitas pessoas e organizações não governamentais estão se mobilizando pelo bem de todos. O município de Linhares tem a maior população do país, bem como uma sólida e forte economia. Apesar disso, há uma grande disparidade na distribuição de renda no referido município, isto é, alguns bairros com moradores muito ricos e outros com moradores sem grande poder aquisitivo. Essa concentração de renda reflete também nas políticas públicas adotadas pelo governo do município. Exemplo dessa disparidade é o bairro Neves, que é muito pobre, sendo que os moradores desta região vivem há mais de 10 anos sem água encanada e saneamento básico. Os moradores do citado bairro formaram a Associação Vida Melhor há mais de 5 anos. Professor, você leu rápido. Tem mais coisa? Vamos caminhar. Tudo bem até aqui? Então tem um município com problemas de saneamento. Dentre as suas finalidades e objetivos encontra-se a busca pelo crescimento e estruturação do bairro Neves, isso da associação, né? Desde a sua criação, a associação
tenta, junto ao governo municipal, solucionar os problemas de saneamento básico e água encanada, que são difusos, mas nunca obteve sucesso. É importante destacar que muitos moradores vivem em condições precárias, sem poder tomar banho e tendo que estocar água em baldes, o que possibilita a proliferação da dengue. Inconformada com essa situação de descaso do poder público municipal, assim como diante da urgência da situação, a citada associação, vou grifar a associação. Cadê aqui a canetinha? Vou grifar aqui a associação. Será que é importante? Veja o final aí. A citada associação procura seu serviço de advogado, quer dizer, você já sabe para quem você está advogando, né, filho? Para viabilizar uma medida judicial apta a sanar o problema desses direitos difusos. Sabe-se que será necessário produzir laudos e ouvir testemunhas. Vou grifar aqui. Produzir laudos e ouvir testemunhas. Você que for nosso aluno sabe que essa situação já afasta, por exemplo, um remédio constitucional, que a gente vai comentar daqui a pouco com o professor Paulo Peixoto. Tranquilo? Então, aqui você já sabe para quem você está advogando, para uma associação que quer entrar com uma ação contra o município para melhorar a situação do saneamento básico. Tá bom? Na sequência, vamos ver se tem alguma coisa. Na qualidade de advogado, contratado pela associação, elabore a peça cabível. Perceba aqui, praticamente essa parte final dá a estrutura da peça, né? A peça cabível, observando a competência do juízo, tem a ver com o endereçamento, a legitimidade ativa, autor, você já sabe que está advogando para a associação, passiva, em face de quem você vai promover a ação, que no caso é o município, né? Percebeu já, né? Fundamentos de mérito constitucionais, e aqui está a parte importante para você ganhar bastantes pontos. Okay? Artigos da Constituição que mexem com, por exemplo, saúde, o funcionamento da administração pública adequado, a dignidade da pessoa humana e os requisitos formais da peça, a tutela de urgência, se tem valor da causa e assim por diante. Professor, você leu rapidamente, foram em torno aí de 6, 7 minutinhos, em torno disso. Vou voltar aqui para conversar com o professor Paulo Peixoto. Professor Paulo Peixoto, é uma peça técnica, simples, ok? Câmera em cima de mim aqui, por favor. Pessoal, professor Paulo Peixoto, será que no dia da prova eu consigo ler 2 ou 3 vezes para ter a percepção adequada do que eu acabei resumindo rapidamente pela nossa experiência? O aluno tem que se desesperar nesse momento, professor Paulo Peixoto? Bom, pessoal, olha só. A gente recomenda, e quem assistiu às aulas sabe muito bem, o enunciado você deve ler 1, 2, 3 vezes até. A primeira vez para você entender o contexto. Você sabe aí que está falando de um bairro pobre, sem saneamento, sem água encanada. Na segunda leitura, você começa a identificar as palavras-chave, aquilo que é importante para você identificar a peça. Ele falou então do tema, você está sabendo aí, ó, saneamento, tem a ver com a água que não está encanada. Isso você atrela a qual ponto, a qual direito? Saúde. A questão da proteção à vida, à saúde dessas pessoas do bairro. E numa terceira leitura, depois de ter entendido o contexto, identificado as palavras-chave, na terceira leitura é para você confirmar. É aquela leitura que você vai perceber, bom, é isso mesmo, eu entendi os pontos, agora eu consigo montar a estrutura da peça. Então é fundamental que você faça essas leituras. Obviamente que quem foi nosso aluno já treinou isso, já está bastante aí, inteirado de como fazer esse esquema, mas se você está assistindo aqui, não é nosso aluno, eu recomendo, leia pelo menos 3 vezes. Bom, professor Paulo Peixoto, então já sabemos que é questão de padronização, de calma, de metodologia. Eu sempre brinco com os alunos, vocês são atletas jurídicos. E o atleta, cara, tem que ter o máximo de atenção. Recentemente estava vendo lá, as Olimpíadas, a brasileira campeã mundial de esgrima, primeira luta, vacilou no final, perdeu para a italiana. Toda a preparação para 4 anos, em um combate de poucos minutos, em 30 segundos, ela perdeu a chance de avançar. Perdeu a primeira competição, já foi embora. Então, para vocês a ideia é a mesma, vocês são atletas jurídicos. Leia 1, 2, 3, identificou? Vamos colocar a peça, para onde eu vou endereçar, quem é o autor, quem são o réu ou réus, os fundamentos constitucionais, os requisitos formais. Vamos combinar, você está assistindo aí em casa? Nós estamos gravando, né? O nosso Gabaritando a Peça é gravado, como sempre já foi feito, sem estresse nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai pausar a aula agora, vai pegar uma folha do caderno e vai fazer o esquema de peça. Qual é a peça? Para quem não é nosso aluno, né? Quem é nosso aluno já fez, né, Paulão? Já tá pronto o nosso aluno aí, antigo, né? Você vai fazer a peça, endereçamento, autor,
réu ou réus, fundamentos constitucionais, requisitos formais. Esse padrão, esse parâmetro de preparação, você vai usar também nos concursos públicos, quando você estiver advogando. Então, essa é a ideia. Então, se você gosta da gente, você vai ter a oportunidade, querendo, de se preparar para concursos públicos aqui junto com a gente, de participar das pós-graduações. Tem uma pós-prática em Direito Público Avançada, que eu sou coordenador junto com o professor Ricardo Baronovski, daqui a pouco vem conversar com vocês. Tem a pós do Paulo Peixoto, para você que está começando a advogar, quais são as posturas, o contato com o advogado, a preparação da peça, qual o passo seguinte. Mas agora, nosso objetivo é você avançar para ser advogado. Tranquilo? Então, você pausou a aula, preencha aí no seu caderninho o esquema de peça, depois destrava e a gente vai discutir. Então, vamos bem devagarzinho. Professor Paulo Peixoto, pelo enunciado ali, pode colocar o enunciado, por favor, pessoal da técnica? Isso, obrigado. Nós temos aqui o município de Linhares, que é o local onde tem o problema de saúde, né? Aqui a questão de sem água encanada, uma misericórdia, parece que agora com a questão do saneamento aprovado no Congresso deve melhorar bastante. Sim. Né? Água encanada, saneamento básico. Aí você vai ter um monte de doença, né? Tem que ferver a água. Quem tiver tem água, pode colocar cloro e não sei o quê, esperar um pouquinho para tomar. Mas aquele negócio, problema grave em um município que não adotou as posturas adequadas com relação às políticas públicas da água e do saneamento básico. Sabemos que a associação Vida Melhor, que é nosso cliente, já existe há mais de 5 anos. Tudo bem? Na primeira tela. Na segunda tela, temos lá as finalidades da associação, né? A estruturação do bairro Neves, onde fica lá a associação, né? E a criação de melhores condições de saúde. Tranquilo? Vai falar do problema da dengue, etc. Tal. Professor Paulo Peixoto, deste enunciado que aqui está, o aluno na parte dos fatos, que é uma petição inicial, né, gente? Petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil, a gente pede, né? Se você tem nosso VAD conjugadão aqui, que resolve a prova, eu, o professor Paulo Peixoto e o Ricardo, somos coordenadores, né, Baronovski, desse vadão aqui, desse conjugado. Já separou o artigo 319 do Código de Processo Civil. Pode pegar ele aí. Sei que tem nosso vadão das fotos aqui dos professores da Damásio. Tem a minha fotinha para você dar uma bitoquinha para dar sorte. Olha lá, professor do céu da terra, hein? Dá uma bitoquinha para dar sorte. As meninas, os homens estão dispensados dessa simpatia. Olha lá, olha lá. Aqui, bonitão, cadê aqui? Olha lá, bonitão, alinhado, pessoa fina, elegante, sincera. Meus caros, você que tem ou vadão das fotos, ou VAD conjugado, ou tem os dois, já pode separar aí o artigo 319 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Porque é a estrutura de uma petição inicial. Professor Paulo Peixoto, agora, vamos avançando devagarzinho. Do que você viu no enunciado, Paulo Peixoto, e agora para dar o gabarito para a moçada. A peça está prevista na Constituição, essa peça, e essa peça, se demanda a produção de prova, afasta um remédio constitucional, não é isso? E aqui você está advogando para uma associação. Então, Paulo Peixoto, vamos preenchendo devagarzinho aí o nosso esquema de peça. Primeira coisa, Paulo Peixoto, qual é a peça e o indicativo para o aluno? Vai lá. Bom, pessoal, vamos lá. Então, você entendeu aí, a partir desse enunciado, todo esse contexto. Agora, vamos lá. É uma petição inicial, como bem disse o professor Erival, porque eu tenho só fatos. Ele pede que seja adotada uma medida judicial. Se eu não tinha processo e preciso ir ao judiciário, já está bem claro que é uma petição inicial. Agora, quais são os pontos indicativos para você entender qual é a peça? Primeiro, nós temos uma associação. O seu cliente é a associação. Então, quando há um legitimado como uma associação, você precisa ficar atento. Opa, uma associação, alguém específico. Além disso, além da associação, nós temos... Qual o tema aqui? O tema é os direitos difusos. Ele deixa claro no enunciado, fala lá direitos difusos, a questão do saneamento básico. A partir daí, juntamente com o trecho final que diz que haverá necessidade de laudo, testemunhas, a gente consegue concluir que a peça aqui é uma ação civil pública, certo? A proteção aos direitos difusos, uma associação, que é um legitimado específico,
previsto inclusive na Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 1985. Importante, já localiza no seu VAD, por favor, a lei que o professor Paulo Peixoto está destacando, a Lei da Ação Civil Pública. E o tema é muito atual, por exemplo, para você conseguir medicamento, vacinação, equipamento de proteção, de respiração. O tema saúde é muito atual e muito importante. O professor Paulo Peixoto está dizendo, se é para uma associação, tem que produzir prova, é óbvio que eu não vou impetrar um mandado de segurança coletivo. Aliás, essa distinção, Paulão, da ação civil pública para o MS coletivo. Vai lá, Paulão. Essa é uma dúvida que pode ter surgido. Professor, a associação ela pode tanto impetrar o MS coletivo quanto a ação civil pública. Eu fiquei na dúvida. Por que não é o MS coletivo? Além da questão da dilação probatória que haverá na ação civil pública, notem aqui que qual que é o interesse tutelado? É difuso. Então, o enunciado deixou claro isso. O MS coletivo não lida com direitos difusos. Ele vai lidar apenas com direitos coletivos, né, propriamente ditos, e os individuais homogêneos. Entenda, é um grupo específico, o MS. Eu vou tutelar ali os interesses dos associados, mas aqui não é só o interesse dos associados que estão em jogo, mas sim de toda a população. Todo aquele pessoal do bairro vai muito além dos associados. Por essa razão, sendo direito difuso, cabe a ação civil pública. Muito bem, então o professor Paulo Peixoto trouxe, afastei o mandado de segurança, porque no mandado de segurança você não vai produzir prova. Tranquilo? Se você vai produzir prova, não é MS. Lembra das aulas? Mandado de segurança não tem que ouvir testemunhas nem que ter produzir laudo. Tranquilo? O professor Ricardo Baranovski trouxe café para ele tomar. No nosso gabaritano. Olha que pessoa chique. O cara é operacional. Outro Forças nível. especiais. O cara é operacional. Olha o cheirinho de café gostoso. Beleza, hein? Bom, professor, volta aqui. Então, afasta o mandado de segurança, porque no mandado de segurança você não produz prova. E aqui tem que ouvir testemunhas e fazer um laudo. Beleza? Não é ação popular, você está advogando para uma associação. Na ação popular, você está advogando para um cidadão. Então, afasta também a ação popular, porque você está advogando para uma associação. Artigo 5º da Lei 7347, de 1985, tem que localizar no seu VAD, pode ser o VADão, pode ser o VAD conjugado, daí você vai olhar lá para checar, inclusive. Né? Nós, durante as aulas, afirmamos para vocês, em direito constitucional não tem aula de pintar VAD. Não vamos pintar VAD nenhum. Você vai grifar as palavras-chave. E a marcação, como é que você faz? A que você achar adequada. Aqui em cima eu coloquei os dados referentes aos artigos e leis dos remédios constitucionais. Na lateral eu coloquei aqui a legislação pertinente às ações do controle concentrado. Na parte de baixo, os recursos possíveis. Recurso extraordinário, apelação, etc. Esse é um indicativo para você. Você pode inverter totalmente a ordem de marcação. O que eu quero é que se você pegar um VAD 0, fechado com plástico, você consegue, de tanto você trabalhar com ele, achar a resposta. A resposta está no VAD e a somatória de conhecimento que você teve no nosso curso. Você percebeu que o nosso curso é extremamente detalhado. Tem muitas aulas, tem muitos detalhes, mas que ajudou bastante gente que não tinha noção nenhuma de uma petição inicial, já sabe fazer petição inicial, localizar o CPC, já sabe fazer os recursos, quer dizer, tratamento intensivo, preparação intensiva, como se fosse uma Olimpíada que vai fazer você ter uma profissão. Então, nós sabemos que o curso é longo, com muita intensidade, e que você não pode deixar, vou fazer amanhã, vou assistir amanhã, vai ficar um monte de coisa para você ter que resolver. Tanto é que nós orientamos vocês, siga as aulas. Normalmente, durante a semana, eu costumo postar os temas que foram vistos no livro de prática. O livro de prática, Prática Constitucional, autor Edivaldo da Silva Oliveira, está na 12ª edição, quem encontrou, que é a que foi mais comercializada. Quem achou a 13ª também pode usar. Quem tinha a 11ª também dá para usar, mas sem o livro de prática, fazer o curso fica difícil, porque lá tem a parte teórica, os modelos das ações, as provas anteriores resolvidas, de modo que você tem total condição de enfrentar a prova com tranquilidade. As provas que eram do CESP, mais difíceis, você podia consultar os livros, e as provas da FGV ou AB. Provas técnicas, bem feitas, e você está na área que mais aprova proporcionalmente. Você está no curso que mais aprova no país, num curso que tem 50 anos, e eu, há mais de uma década, implantei aqui a segunda fase de constitucional. Você tem de melhor no mercado, por isso o curso é caro. O curso da MAS é um curso premium, é caro,
porque tem o melhor do mercado, a melhor assessoria. Nem por conta disso a gente está livre de acontecer, de cair, acabar a luz, de dar uma pane no sistema, porque, gente, você está num mundo digital, em casa, estava querendo assistir lá os Jogos da Olimpíada, e começou a ter pico e a net, claro, adivinha, caiu, e não sei o quê. Rapaz, na hora do último lance, fica travado o negócio. Ai, meu inferno, eu pago à vista, tá lá, travou. Daí taca você ligar o rádio, radinho de pilha, para ver o final do jogo. Acontece, cara. Então, a NASA é invadida, o NSA, a CIA, o FBI, o sistema da Polícia Federal foi invadido recentemente, do STF. Então, falha sempre acontece, mas você não pode se apegar nos problemas para justificar os seus fracassos. Todos nós fracassamos em algum momento na vida. É levantar a cabeça, arrumar o kimono, cumprimentar o adversário e combate. Vamos de volta para o combate. Bom, professor Paulo Peixoto, conversei com eles descansaram a cabecinha, já sabemos que é uma ação civil pública. Dali para frente, professor Paulo Peixoto, endereçamento. Não apareceu nada de especial com relação a uma justiça federal, por exemplo, né? Então, se não tem nada indicando que a violação a um órgão, um ente federal, seria a justiça estadual, professor Paulo Peixoto? Bom, antes disso, só para deixar claro para vocês, eu falei aqui sobre o fundamento e citei a Lei 7347 de 1985. Além dela, embora seja o principal para a ação civil pública nesse caso, você poderia eventualmente até citar o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. Ele fala ali das atribuições do Ministério Público e dentre elas tem a ação civil pública. Mas o fundamento e mais importante mesmo, tendo em vista que você está prestando o exame de ordem, não uma prova para o concurso do Ministério Público, é a Lei 7347. Agora, falando sobre a competência. Lendo o enunciado, que nós estamos trabalhando aqui com o quê? Quem é a autoridade aqui? Quem estaria no polo passivo? Nós teríamos o município. É o município, então, que não está fazendo o seu trabalho, que é promover o saneamento básico, a água para as pessoas. Então, a competência na ação civil pública, ela tem um caráter importante. De acordo com o artigo 2º da Lei 7347, ela é uma competência absoluta e será no foro do local do dano. No foro do local do dano. Tendo em vista aí que é o município, então isso atrai a competência para a justiça estadual. Não existe competência, né? Justiça municipal, então será a competência da justiça estadual. Fique atento, veja quem está no polo passivo, isso vale, na verdade, para todos os remédios, tá? Veja quem quem está no polo passivo, quem é o legitimado passivo, para você identificar a competência. Não tem nada que atraia a competência da Justiça Federal, portanto, ela é excluída. Não tem mais nada que acabe aí atraindo outras competências. Por força da Lei 7347, é o foro do local do dano, competência estadual. Então, pessoal, você que foi nosso aluno, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espacinho vara civil daí você pode colocar Linhares, eu vou colocar da comarca de Linhares. Você pode até colocar, mas a gente não sabe na organização judiciária se tem comarca ali. Das vezes que as pessoas colocaram do município C, município de Linhares ou da comarca de Linhares, tudo bem. A pessoa poderia endereçar para a vara da Fazenda Pública? Olha, como é em face de um ente público, você até pode, né? Não houve problema com relação a isso, né, Paulo Peixoto? Exato. A FGV, assim, ao longo de todas as provas que ela tem feito, ela tem admitido as duas hipóteses. Ou você manda para a vara civil, certo? Que é mais geral, ou para a vara da Fazenda Pública. No espelho aparecem essas duas hipóteses e todas são pontuadas. Então, Paulão, já foi a peça, o endereçamento, vara civil de Linhares, ou vara da Fazenda Pública, que abarca Linhares. Agora, o autor é a associação, não é? Sim. Professor Paulo Peixoto, a associação, a gente vai colocar lá que ela tem CPF ou CNPJ? Bom, domicílio ou sede? Pode surgir essa dúvida. Professor, tem que qualificar o autor. É associação. Então, como é que eu vou colocar? Sem inventar dados, sem colocar nada que não esteja no enunciado, você vai fazer de forma genérica. Você vai colocar lá, associação. Você sabe que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, certo? Inscrita no CNPJ. Ah, não sei o número. Então, você não vai colocar. Você coloca CNPJ, reticências. 3 pontinhos. Com sede em... E coloca lá. Sem especificar. Não te deu o endereço, então você não vai inventar. É simples assim, pessoal. Aquilo que não está, você vai seguir aquele roteiro do 319 do CPC, que a gente já trabalhou, e só colocando os elementos, mas sem inventar. Coloca
qual que é a característica, a natureza, pessoa jurídica. Depois, CNPJ, sede. É isso, simples assim, sem inventar nada e sem querer, né? Ah, professor, e agora? É assim que você faz, de forma bem tranquila e simples. E nessa associação, que tem lá a sua competência de atuação de acordo com o estatuto, que tem um representante legal de acordo com o estatuto, vem por meio do advogado que subscreve com endereço para fim de notificação, inclusive endereço eletrônico, né? Isso você encontra no modelo livre de prática, não tem nada de extraordinário. No caso aí, seria impetrar o verbo a ser usado, a ação civil pública, Paulo Peixoto? Olha, tendo em vista que é um remédio, o mais adequado é que você use impetrar ação civil pública, tá? Ah, professor, eu posso propor? Olha, até pode por ser uma petição inicial, mas como a gente aqui vai mais pelo tecnicismo, pensando na nossa área constitucional, coloque impetrar sempre que se tratar de um remédio. Vamos lá, impetrar ação civil pública, fundamentos constitucionais legais, pode colocar ação civil pública prevista no artigo 129, inciso 3º, e na Lei 7347 de 1985, e pode citar também o artigo 309 do CPC, né? Propor essa ação em face de quem? Daí, professor Paulo Peixoto, aí pode colocar em face do município de Linhares, que deve ser citado para fim de defesa na pessoa do secretário, do prefeito, que se orienta para o aluno colocar lá. Olha, essa é uma dúvida que pode surgir porque há alguns remédios constitucionais que a gente tem que colocar autoridade, certo? Por exemplo, o mandado de segurança. E aí o aluno muitas vezes fica na dúvida, professor, e na ação civil pública, eventualmente na ação popular, quem que eu vou colocar? Na ação popular você sabe que tem que colocar todo mundo, né? O próprio artigo lá da lei da ação popular fala que você tem que colocar as autoridades, as pessoas jurídicas, os envolvidos. Agora, na ação civil pública, especificamente, você vai colocar, neste caso aqui, o município. O município de Linhares. É o município, ele não identificou nenhuma autoridade. Não tem ali quem você colocar. Então, você vai colocar o município, a pessoa jurídica de direito público, que é responsável. Ela deveria promover essas ações em prol aí do saneamento básico e da água encanada. Lembrando que no gabarito, ele só vai prestar atenção nisso. É em fase do município. Ticou e vai embora. Aí, pelos motivos a seguir descritos dos fatos, não precisa copiar tudo, você pode fazer um resumo que existe um município que não adotou providências necessárias na área de saneamento e água encanada, e especialmente do bairro Neves. Você pode resumir tudo aquilo. Não vai perder tempo, né, Paulo Peixoto? Não pode perder tempo. Exato, pessoal. Uma coisa que você não pode deixar de colocar é o tópico dos fatos. Tem que colocar. Mas também não vai querer fazer 4 parágrafos explicando, narrando a situação. Não. Faça o máximo que você puder resumido. Sabe? Um parágrafo provavelmente é suficiente já para você resumir todo esse enunciado. Porque o examinador vai ticando, né? Tem dos fatos na petição inicial? Tem, 0,05. Mas tem que colocar, porque a gente não quer que você tenha o decréscimo de nada da prova. E não é incomum nossos alunos de segunda fase constitucional, notas com 8, 9, 10. O seu sucesso é o nosso, e aqui entre nós. Quanto mais informações adequadas à peça, melhor. Bom, professor, dos fatos, do direito. Na parte do direito, Paulo Peixoto, eu poderia colocar lá, justificar que é questão de saúde, citar o artigo 6º, que é genérico, olhar no VAD o artigo específico da saúde, direito de todos, dever do Estado, citar a administração pública que está violando os princípios da administração pública, citar a dignidade da pessoa humana. Eu poderia fazer tudo isso, Paulo, um parágrafo para cada um desses pontos, com certeza? Sim, com certeza. Esses são os principais fundamentos aqui. O enunciado já te dá um indicativo. Ele fala do saneamento, fala da água, ou seja, isso já está atrelado com as condições de vida das pessoas. Então, a saúde das pessoas está em risco, a vida das pessoas estão em risco. E que mais que você vai colocar? A dignidade da pessoa humana é fundamental aqui. É um ponto que está atrelado a essa questão de garantir esse mínimo existencial. Ou seja, se a pessoa não tem saneamento, a pessoa não tem água, não consegue tomar banho, obviamente que a dignidade está sendo violada aqui. Além disso, você vai fazer menção, já que envolve ente público, fale dos princípios da administração pública, princípio da eficiência, princípio da legalidade, da moralidade. Você pode citar esses princípios. E depois a parte da ordem social, que muitos esquecem. Aquela parte final da Constituição, que trabalha com os temas dos direitos sociais, né, a ordem social, do artigo 193 até o 232, você tem que ter isso marcado aí. Tem que ter no seu VAD, lembrar que existe, porque se você olhar o histórico da FGV, você vai perceber. Eles costumam sim perguntar sobre esses temas. Saúde, educação, cultura
Idosos, família. Então, se você leu com antecedência, já garante aí que você na prova vai lembrar desses pontos. Inclusive, pessoal, se você pegar o nosso VAD, nós orientamos durante as aulas você localizar o índice alfabético remissivo, que está na parte inicial dos nossos VADs. Esse aqui está no começo, no Vadão está ali na página 100 e poucos, tá ok? Então, se eu olhar lá, aqui, ó, eu vou procurar a palavra saúde. Onde é que está a palavra saúde? Entendeu? Onde está a palavrinha saúde? Na saúde, você vai encontrar artigos pertinentes à saúde. Joia. Vou tirar, tá bom? Valeu, pessoal. Localizei saúde, artigo 197, com relação às ações e serviços de relevância. Artigo 198. Tem aqui, direito de todos, né? Artigo 196, um fundamento que tem que constar. Lembra, se envolve administração pública, vale o 37 caput, ok? Envolve direitos sociais, o artigo 6º é um artigo genérico, cita o artigo 6º. Lá na frente, olhar qual artigo, o índice remissivo, né? É saúde, educação, meio ambiente, localizar o artigo respectivo, olhar e pode colocar lá o artigo, caput, artigo 196, educação, saúde, direito de todos, dever do Estado, não sei o quê, parafrasear, explicar com as suas palavras aquele artigo, verificar que, no caso concreto, existe violação à saúde, porque não está sendo resguardado, e fazer uma conclusão. Se tiver uma jurisprudência, alguma súmula, você acrescenta. Se tiver alguma legislação sobre tal tema, inclusive existe a legislação assim, assim, assado. E colocar na sua peça. Bom, Paulão, já foi. Peça, endereçamento, autor, réu, no caso, fundamentos constitucionais, requisitos formais. Paulo, uma ação civil pública tem tutela de urgência? Bom, nesse caso aqui, há a previsão, há a possibilidade, e basta você ver. Pelo enunciado, a gente consegue deduzir que, como advogado, inclusive, você pediria essa tutela de urgência. Por quê? Porque o pessoal lá está passando necessidade, o pessoal lá está sem água, está sem saneamento. Então, seria o caso de até fazer um tópico específico, tá? Sempre que você for colocar a liminar, a tutela de urgência, faça um tópico, justifique os requisitos, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, e depois você faça o requerimento. Mas, vejam só, há essa possibilidade, e assim que você explicar que há esses dois requisitos, você faz o requerimento. É fundamental colocar isso, e sempre que tem enunciados envolvendo a defesa de direitos, a tendência é que tenha, sim, o pedido liminar. Então, vamos lá. Da liminar na ação civil pública, fumaça do bom direito e perigo da demora. É plausível que você pede, se houver uma demora, haverá um prejuízo para as pessoas. Então tem que colocar isso lá. Além disso, do pedido. No pedido, se eu pedir a liminar, tá, liminar, notificar a parte contrária com relação a, citar a parte contrária com relação a liminar, com relação a, se é um interesse difuso, intimar o Ministério Público para se manifestar com relação ao que ali existe, o deferimento de mérito, notificação da parte contrária com relação ao mérito. E, professor Paulo Peixoto, no pedido, e eu posso colocar tudo num parágrafo só, ou vou colocando letra A, B, C, D ou E para facilitar o examinador? Essa é uma dúvida que pode surgir. A nossa orientação, nossa recomendação é, faça em tópicos. Coloca lá o tópico referente ao pedido de tutela de urgência, o tópico da citação dos requeridos, o tópico da intimação do MP, o pedido principal, né, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar, para, no caso aqui, né, resolver a situação, promover os atos que possam aí trazer o saneamento, possam trazer água encanada para os moradores do bairro. Professor Paulo Peixoto, não tem indicação de valor da causa. Qual o valor que a gente vai colocar em constitucional, que é um padrão da FGV-OAB em direito constitucional? Não tem valor expresso? Quanto a gente coloca, Paulo? Bom, o padrão que a FGV tem adotado é o R$1.000 para fins procedimentais. Você pode colocar até o R cifrão, reticências também, não tem problema. Mas o que a gente tem visto aqui nas últimas provas, ele tem colocado lá, na verdade, valor da causa. E aí tem admitido tanto quem coloca os R$1.000 para fins procedimentais, quanto só R cifrão, reticências. Daí no finalzinho, termos em que para deferimento, local e data, advogado ou tal, esse fechamento às vezes vale 0,10, 0,15, como você vê no livro de prática, no modelo de uma ação civil pública. Até aqui tranquilinho, peça boa de cair. Paulo, agora, vapt-vupt. É uma ação civil pública. Se tivesse escrito no enunciado que houve indeferimento da liminar, o que seria cabível, Paulo? Indeferimento de uma liminar em ação civil pública, agravo de instrumento para o tribunal. Peça única ou peça dupla? Peça única, dirigida diretamente para o tribunal. Chequem aí depois, artigo 1015 a 1020 do CPC. Se tivesse falando disso, foi indeferido,
Depois teve uma sentença com relação à ação civil pública. Houve uma sentença de indeferimento da ação civil pública. Paulo Peixoto, da sentença cabe o quê mesmo? Olha lá, da sentença em ACP... Não tem omissão, obscuridade, não tem nada. Da sentença. Exatamente. A sentença em ACP, nesse caso, caberia o recurso de apelação ao tribunal. São duas peças, petição de interposição para o juízo ACO e as razões recursais para o juízo adquem. Paulão, no enunciado vai contando a história. E fala lá que teve um acordo na apelação dando improcedência da ação. Do acordo do TJ com relação à improcedência da ação civil pública, o que caberia para cima se é a violação da Constituição. Bom, nesse caso aí seria possível, né, desse acordo que julgou esse recurso de apelação, né, o recurso extraordinário ao Supremo. Então, estava na primeira instância, fui para a segunda, o TJ, e de lá, tendo em vista a violação de dispositivos da Constituição, o recurso extraordinário. Lembrando que se fizesse menção que esse acordo, uma violação da legislação federal pertinente, especificamente a ação civil pública, algum contexto procedimental ali, envolvendo a legislação federal, aí seria o recurso especial. Que até hoje não caiu para a gente, né, Paulo? Nunca caiu. Só caiu uma vez na segunda fase de civil, mas bem particular da área. Para nós aqui de constitucional não tivemos. Então, pessoal, desses recursos que eu falei, que nós conversamos aqui rapidamente, até hoje não caiu agravo de instrumento. Mas já caiu a apelação, já caiu o recurso extraordinário. Beleza? Bom, aqui em constitucional a gente tem, além da peça, a gente resolve questões bem simples e objetivas, para ficar algo bem dinâmico para vocês. Então, questões que nós vamos resolver agora. A população do Estado X brasileiro, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando a sua separação. Um Estado-membro brasileiro quer separar do restante da Federação Brasileira. Um plebiscito, então, organizado, e 99% das pessoas daquele Estado querem a independência do Estado. Né? Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, tal separação seria possível? Então, uma questão bem simples e objetiva. Pessoal, quando se fala em federalismo ou forma federativa de Estado, você tem que olhar o artigo 1º, o artigo 18, com certeza. Tranquilo? Professor, esse tema, um Estado quer separar. Será que o Brasil admite a secessão, a separação de um ente federativo? De um Estado, do DF ou do município? Paulo Peixoto, é possível? Não é possível, pessoal. Quando você lê o artigo 1º da Constituição, ele fala lá que nós temos uma união indissolúvel. A República Federativa do Brasil forma uma união indissolúvel. Se é indissolúvel, adivinha, não é possível que haja independência dos entes. Os estados, os municípios não podem se tornar independentes. Então é uma questão bem tranquila aí que vai direto ao ponto em relação à vedação à secessão. Esse é o tema. Então não pode separar nem o Estado-membro, nem o DF, nem o município. Artigo 1º como fundamento, caminhando junto a cláusula pétrea da forma federativa de Estado, que está no artigo 60, parágrafo 4º, né, Paulo Peixoto? Você tem que falar também da cláusula pétrea em relação à forma federativa de Estado, ia afetar a forma federativa de Estado. Até aqui, beleza? Questão simples, objetiva, mas tem que resolver, porque já caiu em prova. São textos de prova, que algumas delas parecidas você viu, inclusive, durante as aulas, nos exercícios domiciliares, né? Questão número 2. É possível ação direta de inconstitucionalidade contra portaria ministerial ou medida provisória que contraria a Constituição Federal? Parece fácil, mas não é. ADI cabe contra ato normativo primário. Você sabe disso, né? Agora, portaria ministerial é ato normativo primário? Medida provisória é ato normativo primário? Professor Paulo Peixoto, capciosa pergunta, né? São duas justificativas aí. Cabe ADI contra portaria ministerial de um ministério, Paulo Peixoto? Olha só, essa é uma questão um pouquinho mais complexa. Fiquem atentos, como bem disse o professor Erival, a ADI cabe de ato normativo primário. Agora, a portaria ministerial, ela não é um ato primário, ela se configura aí como um ato secundário. O que é um ato secundário? É um ato que está abaixo da lei, certo? Ele não é um ato genérico, abstrato, ele é um ato mais concreto, mais relacionado aí com o cumprimento de lei. E, portanto, a portaria, não sendo ato primário, não é possível, não pode ser impugnada por ADI. E caberia o quê? Dá para impugnar? Dá. Em ações de controle, nós teríamos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. E lembrando que
Os atos normativos primários estão descritos no artigo 59 da Constituição. E lá não tem portaria ministerial. Para quem não sabe, ato normativo primário é aquele que tem fundamento direto o texto constitucional. Artigo 59, portaria ministerial não está lá. Mas lá está a medida provisória. Então, caberia a de medida provisória? Sim, porque é um ato normativo primário. E tanto faz de MP estadual, que contraria a Constituição Federal, e de medida provisória editada pelo Presidente da República. As medidas provisórias federais, no caso, né, editadas pelo Presidente da República. Aí caberia, sim, a de. Professor Paulo Peixoto, considerações finais desse bloco? Então vimos aí uma peça técnica, a ação civil pública. Fiquem atentos, leiam a Lei 7347 de 85, passem os olhos. Atenção ao artigo 3º e artigo 5º dessa lei, tá? Que fala sobre o pedido e também os legitimados. Depois a gente avançou para um tema aí da federação, tema que tem uma certa tendência de ser cobrado na tua prova. Juntamente com esse, também vejam depois as competências. Nós vamos até abordar isso mais para frente. E por fim, controle de constitucionalidade. Esse tema sempre cai na tua prova, é importante, é um tema teórico. Então, repasse, reveja esses principais pontos, sobretudo essa diferença entre a ADI e a DPF. Lembrando quem tem a nossa obra, nosso livro, Prática Constitucional de Saraiva, 12ª edição, leia o capítulo 6º, que fala do controle de constitucionalidade. Beleza? Vamos encerrar esse bloco, temos muito mais coisa para ver nos blocos posteriores. Volto já. Vamos ver se a gente consegue pegar tudo.